Fala pessoal, eu sou o Aldo Borges e hoje nós vamos mostrar o erro do Eratóstenes, né? O bibliotecário de Alexandria, né? Mais uma vez nós vamos mostrar o erro desse experimento, né? Dele. Não é um erro, o experimento funciona, mas o erro dele ao considerar. Antes de começar esse vídeo, é bom explicar que em pleno 2022, né, século 21, modernidade, tecnologia, quando a gente pede uma prova do globo, os caras falam que Eratóstenes lá com dois, entende? Então eles falam que terra plana é coisa de gente antiga, com tanta tecnologia hoje, satélite e tudo mais, e acreditar em terra plana. Mas na hora que a gente pede uma prova do globo, 9 a cada 10 defensores do globo falam isso aqui, ó. Antigos gregos, certo? O Eratóstenes, né? Como é que o Eratóstenes fez? Tudo bonitinho. Os gregos já sabiam disso. Outro grego chamado Eratóstenes, que era diretor da Biblioteca de Alexandria. Um cara chamado Eratóstenes, no século 3 a.C., já tinha demonstrado que não só a Terra era curva, como dava para calcular o tamanho da Terra em relação ao Sol e à Lua. Então, por exemplo, aquele velho exemplo do Eratóstenes que fez aquele experimento dos poços, né? Ele via a sombra da... Esse vídeo aqui é um vídeo velho, lá do canal Sem Hipocrisia, do professor Afonso. Sabe, a pessoa que fez download, depois gravou a tela, depois fez download de novo, gravou a tela. Eu recebi aqui pelo WhatsApp, então tá sem qualidade, mas o que vale é a ideia mesmo, né? Mostrando aqui como todo mundo usa esse argumento que a maior prova, uma das maiores provas da esfericidade da Terra é isso, né? O Eratóstenes e seu experimento. Projeção do raio do Sol num poço, depois no outro poço na cidade a muitos quilômetros de distância, daí ele virou... Ele já tinha naquela época já um certo conhecimento dos gregos da Terra sendo esférica, e aí ele usou isso, considerou que o Sol estava distante, os raios chegavam paralelos à Terra, e ele fez as contas, e bateu mais ou menos o que a gente tem hoje da circunferência da Terra. Mas os gregos antigos, já Aristóteles dizia que a Terra provavelmente era esférica, Eratóstenes chegou a calcular o raio da Terra com uma precisão muito boa, inclusive, fazendo uma viagem, né? Ele saiu da Líbia, foi até a Grécia, voltou, fez as medidas. Inclusive, todos os autores gregos que você citou, Pitágoras, Aristóteles, Eratóstenes... Eras o quê? Todos eles. Podemos destacar várias personalidades importantes desta época, mas hoje iremos falar de Eratóstenes, que conseguiu, há 250 a.C., provar que a Terra era redonda e calcular o seu diâmetro usando apenas varas. A Grécia Antiga. Um bibliotecário chamado Eratóstenes. Eras o quê? Chamado Eratóstenes. Eras o quê? Eu não posso nem zoar, porque eu confundo, né? Eratóstenes com Aristóteles e esses caras aí do passado aí, eles já foram desmascarados pelo canal Verdade Urgente, né? Tudo que as escolas e os livros dizem que são grandes pensadores do passado, na verdade são globoloides achando as coisas, né? Eu acho que é assim, eu acho que é assim. Um bibliotecário chamado Eratóstenes, Eras o quê? o bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, olhou num dos papiros que tinha lá e percebeu que a sombra de postes eram diferentes na cidade de Alexandria e em Siena, exatamente no dia 22 de junho, no nosso calendário. Eratóstenes olhou isso e imaginou, essa sombra só pode ser diferente se a Terra for curva, se ela tiver uma circunferência. É sensacional. É realmente sensacional. É sensacional, né? O cara olhou, viu que tinha sombra entre um ponto e outro e pensou: a única explicação para isso é que a superfície da Terra é curva. Não tem nenhuma outra explicação. Para ele, para o bibliotecário lá de Alexandria, não tinha nenhuma outra explicação. A única explicação para ele é que a superfície da Terra é curva. Mas será que não tem outra explicação para isso? Vamos dar uma olhadinha? Desculpa aí a qualidade da imagem, mas o mais importante é o áudio mesmo, né? Ouvir aí o erro do
Aí Traz o quê? ele diz o seguinte, que basicamente a gente sabe que a Terra é uma bola. Por quê? Porque o bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, 2.500 anos atrás, foi lá e observou que as sombras em postes em diferentes cidades, que era Alexandria e Siene, do dia 22 de junho do nosso calendário, eram diferentes. Ele constatou que por causa disso a Terra era uma bola. Okay? Então vamos lá, primeira coisa. Eu quero tentar entender a cabecinha do pessoal. O pessoal vem aqui no meu canal, tem muitos ateus que vêm aqui no meu canal, ok? E eles falam o seguinte, Jesus nem existiu. Tem 1 bilhão de pessoas que já teve encontro com Jesus, já sentiu, o nome dele é Yahushua HaMashiach, ok? Messias. A gente sente ele muitas vezes, ok? 1 bilhão de pessoas já teve isso, tá? Já sentiu isso, tá? Esse sentimento bom. Pergunta. Vocês vêm lá e me dizem que Jesus não existiu porque não tem provas documentais. Quem disse que esse bibliotecário de Alexandria antes de Jesus existiu? Me prova que ele existiu. Eu vou falar, eu sei que Jesus existiu porque eu sinto isso, ok? Eu sei que é verdade. Agora, me conta como é que você sabe que o bibliotecário de Alexandria é verdade. Ai, ai. Esse aí, para quem não conhece, é o Dr. Afonso, né? O professor Afonso, né? Ele é assim mesmo, ele detona os globoloides, né? Uns caras falam assim, a Bíblia foi escrita pelos homens. Aí ele fala assim, tá, e os livros? Os livros aí foram escritos por quem? Mas presta atenção agora que ele vai dar uma detonadinha a mais. Jesus não existiu porque não tem provas documentais. Quem disse que esse bibliotecário de Alexandria antes de Jesus existiu? Então ele vai jogar na cara agora, né? Que a gente sente, é 1 bilhão de pessoas que sente a presença de Jesus, sente a presença de Deus, né? A gente tem como acreditar porque a gente sente. Aí ele faz uma simples pergunta aqui pro pessoal que acredita no bibliotecário lá de Alexandria. Prova que ele existiu. Eu vou falar, eu sei que Jesus existiu porque eu sinto isso, ok? Eu sei que é verdade. Agora, me conta como é que você sabe que o bibliotecário de Alexandria é verdade. Fala pra mim, fala a palavra mágica. Eu sinto isso. Faz parte da minha religião da bola. Fala, Badessa. Tá, tudo bem. Tira a piada, vai. Mas a questão é, quem garante que existiu? Mas, ainda assim, só tô fazendo uma pergunta, tá? Eu vou fazer de conta que existiu. Vou considerar que é verdade, tá? Não vou fazer que nem alguns ateus fazem com Jesus. Eu vou fazer de conta que é verdade, beleza? Então, de fato, o cara observou 2 sombras. E ele falou o seguinte, ó. Agora vamos à parte do experimento mesmo em si, né? O experimento em si, o erro, né? Essa explicação já é conhecida aqui na internet do Dr. Afonso, todo mundo já sabe, né, o erro. Mas, para quem não conhece, tem também o Roberto Scoor, que foi um pouco mais a fundo. Vou deixar o link embaixo na descrição pro final do vídeo, tá? Para quem não se convencer do erro do Erastótenes, o bibliotecário de Alexandria. Vamos lá ao erro, então, né? E ele falou o seguinte, ó. O Sol, a luz do Sol chega mais ou menos de forma plana na Terra, ok? A frente de onda de luz chega plana. E os raios são perpendiculares à frente de onda plana, ok? Portanto, se aqui não tem sombra e aqui tem sombra nesse pauzinho, isso significa que a Terra é uma bola, beleza? É a interpretação do bibliotecário, ok? Só que o bibliotecário poderia ter pensado diferente. Ele poderia ter falado, aqui não tem sombra. Eu peguei os mesmos dados do bibliotecário, aqui está em escala, ok? E coloquei aqui, ó, e aqui tem uma sombra. Eu vou lá e ligo, aqui não tem sombra, eu pego esse ângulo, ó, vou ligar com que não tem sombra e vou chegar à conclusão da altura do Sol. Que obviamente aqui vai dar um erro porque tem o efeito atmosférico aqui. Vocês estão entendendo, pessoal? Basicamente, né, o Erastótenes considerou um Sol enorme, né? E não considerou nenhum outro modelo, nenhuma outra possibilidade. Ele simplesmente acreditou que a única forma de essa sombra que ele calculou acontecer é se a superfície da Terra for curva. Mas, na realidade, o que ele fez daria até para calcular
a distância aproximada do Sol. Mas esse não era o objetivo dele, entende? O objetivo já era tentar Aí as pessoas falam assim, Erastótenes era da NASA também, né? Falando porque a gente fala que a NASA que mente. Mas então esses outros pensadores, né? Então, assim, é lógico que Erastótenes não trabalhava para a NASA, é lógico. Mas, assim, dá para ver que ele não foi muito honesto, nem muito inteligente, né? No seu experimento, porque ele não considerou nada, não considerou outra possibilidade e não aproveitou melhor os seus dados para, por exemplo, calcular a distância do Sol, que poderia, mas não fez. Então, um experimento bem mal utilizado na realidade, né? Mas vamos continuar que tem mais. Porque o cálculo da distância do Sol não daria exato por causa das questões atmosféricas, né? O que o professor Afonso está falando aqui, já foi muito debatido em debate lá no canal Bruno Alves, né? Com o Roberto Scur, que é físico, junto com outros físicos, e debatendo qual o nível que a atmosfera interfere, né? Na chegada da luz do Sol. Então, assim, o assunto está bem avançado hoje em dia, né? Mas vamos continuar que tem mais aqui. Beleza. Só que ele poderia ter calculado uma estimativa para a altura do Sol. E ele preferiu falar o quê? Que, na verdade, o Sol chega com uma frente de onda plana e que a Terra é uma bola. Tá? Ou seja, a diferença entre um terraplanista e um bolista é muito simples. O terraplanista, ele olha o horizonte e ele diz: aonde eu estou vendo que o horizonte é plano. Portanto, eu vou usar um modelo plano aqui. Eu olho para o Sol e vejo que ele é uma bola. Portanto, eu vou considerar que a frente de onda do Sol é esférica. É isso aqui. Então, eu vou considerar que o Sol ele tem uma frente de onda esférica, ok? E que a minha Terra é plana. Já o bibliotecário de Alexandria, ele olhou o plano no nível do mar e falou: olha, aqui que vem a vergonha dos filósofos. Olha o erro, né? O coração do erro agora, ó. A Terra é plana. Já o bibliotecário de Alexandria, ele olhou o plano no nível do mar e falou: isso aqui é uma bola. E aquilo que eu estou olhando lá no céu, que é uma bola, eu vou considerar que ele é plano. Ele está chegando com uma frente de onda plana aqui. Se ele está chegando com uma frente de onda plana e isso aqui é uma bola, eu vou calcular o diâmetro, né? A circunferência, depois o diâmetro. Então, beleza. Então tem dois modelos. Quem diz isso não sou eu. Aqui está o papa dos caras aí da ciência. E ele diz o seguinte, ele está falando sobre esse experimento, inclusive, aqui de Siene e Alexandria, e ele diz assim, ó: segundo o Papa da Ciência, esse experimento não conclui que a Terra é uma bola. Não conclui. Ele está falando, ok? São duas possíveis explicações. A primeira... Engraçado que esse Neil deGrasse Tyson, né? Ele já falou tanta coisa que a gente, se fosse fazer uma lista das coisas que ele já falou, isso aqui, essa coisa é plana. Outra hora que ele falou, o formato não é bem um geoide, é mais como uma pera, porque é mais largo embaixo. Então qual é o formato que a gente conhece que é mais largo embaixo? Entende? E agora ele mesmo está refutando o tal experimento do Erastótenes. Então, assim, o Neil tá ruim de ver aqui, ó, mas é o Neil deGrasse Tyson. Dá para reconhecer só pelo colete, né? Vocês sabem que eles usam aqueles coletes de... O cara parece um... Não. Então, é ele, né? Esse aqui já é um conteúdo bem conhecido da internet, tá? Eu falo assim como se fosse novidade. Não, mas isso aqui é coisa conhecida da internet. Então, o próprio Papa do Globo, né? O Neil deGrasse Tyson, né? Que é o pai de todos os globoloides, fala que o experimento não conclui, né? Que a Terra é um globo. Por quê? Porque tem duas possibilidades, olha só. É isso que os globoloides não calculam, que o Erastótenes não calculou, nem passou pela cabeça dele, ou passou, mas ele ignorou, mas não vem ao caso. Ele está falando, ok? São duas possíveis explicações. A primeira é que a Terra é plana e tem um Sol pequeno próximo à superfície.
A segunda explicação é que a Terra é curva com o Sol distante do planeta. A segunda explicação é que a Terra é curva com o Sol distante do planeta. Tem duas explicações. Agora, o que eu não entendo é, em pleno século XXI, um físico gabaritado falar que isto aqui, esse experimento de um bibliotecário, prova que a Terra é uma bola. Está errado, ok? Ele não usou nada de método científico, ele não pensou, ele não comparou modelos. Aí é que tá, né? Eu falei isso no começo do vídeo. E tô mostrando isso na série completa, né? 2 séries, na verdade, aqui no canal, que é a Provas do Formato da Terra e Respondendo os Globoloides, né? E quando a gente vê essa segunda playlist, Respondendo Globoloides, a gente vê que eles se agarram a cada prova. Tipo, as provas do globo são simplesmente... Tipo assim, não precisa de nenhuma prova que a Terra é plana, nenhuma. Basta a gente analisar as provas do globo e ver que não tem nenhuma plausível. Sabe, as coisas que eles poderiam fazer mesmo para provar que é um globo, que nem dar zoom nessas imagens pra gente ver o barquinho de cabeça para baixo, né? Ou então Antártida, né? Atravessar, fazer um metrô, um trem que atravessa a Antártida em 2 horas ali, 3 horas. Tá do outro lado. E aí? Resolvia. Mas não, tem todo um teatro espacial. Nem vamos falar sobre isso, né? Vamos concluir o erro aqui do nosso amiguinho. Vamos terminar aqui de concluir o erro dele. Por que ele não falou assim, ou a Terra é uma bola, ou ela é plana com o Sol a tal altura? Por que ele não comparou? Tinha 2 modelos para ele fazer uma estimativa. E ele escolheu adotar uma Terra bola. Mas isso que ele usou, esse dado é ambíguo, ok? Quem está falando aqui, ó, o fulano aqui da ciência. Então a pergunta é, como em pleno século XXI um físico tem coragem de usar como argumento um bibliotecário de Alexandria, de uma biblioteca que nem existe mais, sobre um dado, ok? Que sim é verídico, só que poderia ser interpretado de 2 formas diferentes, né? É um ponto, né? Pleno século XXI. Parte 2, reprodução experimental, José Martins. Bom, galera, para completar a refutação, precisamos agora de uma simples imagem. Vou explicar. No modelo do globo, os raios solares chegariam paralelos, ou seja, perpendiculares à superfície terrestre. Já no modelo da Terra plana, precisamos de uma prova empírica de que os raios solares chegam em ângulos ao atingir nossa atmosfera. Até alterei a imagem do Afonso do canal Ciência de Verdade para exemplificar melhor. Bom, aí ele vai concluir aqui dizendo que ele gravou as imagens do Sol para mostrar que é do jeito como acontece, né? Na Terra plana mesmo, né? Só que o que acontece? As imagens daí desse Sol estão bem ruins, ó. Aquela imagem tá bem ruim, mas aqui nós temos uma imagem boa, ó, do que ele estava querendo dizer, como os raios vêm, né, nessa forma. O Sol realmente é pequeno e os raios vêm daquela forma. A frente de onda de luz, né, não vem de forma reta, como Eratóstenes preveu, né? Como é bom ter um celular com boa memória, né? Eu usei essa foto lá no começo da série, estou usando aqui 6 meses depois. Na verdade, o Sol é pequeno e a frente de onda dele vem de forma... Ou seja, é o próprio Sol, por estar perto, que provocava as sombras de Alexandria. A gente já mostrou algumas boas então, na verdade, bons mesmo exemplos na prática, aqui no canal, ó, né, de Eratóstenes provou que a Terra próximo, é plana, né, bem mais fácil de observar, né, do que do jeito que o Eratóstenes observou lá, né, um Sol gigante e o que curva é a superfície da Terra. Então é um erro muito bobo. E agora, para encerrar o vídeo, quem é mais antigo conhece aí o professor Young, né, que é um físico, e ele uma vez foi tentar explicar algumas coisas para tentar rebater a Terra plana e gaguejou pra caramba, e a gente vai encerrar o vídeo com ele gaguejando aqui, que foi muito legal de ver mesmo, né, porque é assim que acontece quando tenta explicar o inexplicável.
professor Fernando Lang, que é uma referência no ensino de física no Brasil. Não. O formato da Terra não está em aberto. As pessoas esclarecidas não têm dúvidas que a Terra é plana. A superfície do mar é uma superfície plana. Essa superfície que é plana ali localmente, que é o que eu posso ver, da lei da gravidade. Entendi. Da lei da gravidade. Entendi. Exatamente. Pois é curioso isso, né? Valeu, gente.